A paz, amados. Amém? Sabe, Deus, Ele está neste lugar. E nós estamos vivendo dias, a irmã falou aqui, Jesus está voltando. As coisas estão acontecendo rápido. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu quero que você abra a sua Bíblia. E então, preste bastante atenção. Mateus capítulo 24. Preste bastante atenção. Mateus capítulo 24, versos de 1 a 14. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E quando Jesus ia saindo, se quiser ficar de pé, fique, se quiser ficar sentado, fique à vontade. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será... E este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as gentes, e depois então virá o... Amém. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Pai, mais uma vez. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos faz entender essas coisas. Agora nós pedimos que o Senhor nos dê forças para sobreviver a essas coisas, Pai. Para que possamos suportar, Deus, aquilo que está acontecendo e que ainda há de acontecer. Que nós possamos estar prontos, preparados para o arrebatamento, porque sabemos que o Senhor vai vir buscar a sua igreja e não está muito longe disso, Senhor. Então ajude a minha vida e a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amados, deixa eu falar uma coisinha. Quem está se preparando para o arrebatamento? Levanta a mão. Amém? Quem já está preparado para o arrebatamento? Levanta a mão. Meu Deus, ninguém? E se Jesus vier agora? Fica todo mundo, gente. Fica todo mundo. Estou falando verdade. Porque assim, lembra das 10 virgens? 5 estavam e 5... depois a gente compra o óleo. Depois dá tempo a gente comprar depois. Então essas 5 ficaram. E quem estava preparado foi. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta. Quem é que está pronto? Ninguém. Ninguém. Nenhum de nós. Eu não sou santo, eu sou justificado. Nós somos santificados através da palavra. Por isso que tem escola bíblica dominical, por isso que tem uns cultos, por isso que a pregação falando, perguntando se é filho de Deus, não é, irmão? Por isso, então nós somos santificados pela palavra, ela que nos limpa. Certa ocasião Jesus perguntou, eu estava lá lavando o pé dos discípulos, né? E Pedrão chegou lá e falou assim: não vai lavar meus pés, não. Ele falou: se eu não lavar teus pés, você não é digno do meu reino, não tem parte comigo. Aí o Pedrão falou assim: então lava, você não lava o pé, lava a mão, dá um banho, tudo completo. Aí Jesus falou: não, tem muitos de vocês já estão limpos, não precisa lavar senão os pés. O que nos limpa, o que nos purifica é a palavra. Por isso ele falou: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. E Jesus estava nessa ocasião ensinando o povo lá no Monte das Oliveiras. Primeiro ele falou lá no templo: olha, está vendo tudo isso daqui? Vieram mostrar para Jesus: olha Jesus, que bonito, que legal. E Jesus falou assim: vai cair tudo isso aí.
Mas que negócio é esse? Não vai cair tudo, não vai ficar pedra sobre pedra, vai ser derrubado tudo isso daí. Isso aconteceu ou não? Aconteceu. Aí eu vou fazer duas perguntas. A igreja vai passar pela grande tribulação ou a igreja não vai passar? Não é esse o nosso tema. Só para vocês ficarem um pouquinho fixados. Eu chamei uma vez, acho que foi o pastor Emagno, não sei. E eu disse que eu iria fazer um debate ao vivo. Ia convidar alguns pastores. E colocar em evidência essa pergunta. A igreja vai passar pela grande tribulação ou a igreja não vai passar pela grande tribulação? Aí esses dias eu ouvi um debate. Eram 3 pastores que estavam debatendo a respeito do assunto. Um provava na Bíblia que sim, o outro provava na Bíblia que não, o outro falava de outro jeito, que, sabe, porque existe o amilenista, o pré-milenista e o pós-milenista, ou seja, cada um tem um ideal, cada um pensa uma ideologia, pensa de uma coisa, de um jeito. E eu falei, Deus, e agora? Onde é que eu fico nessa história? Porque eu tenho o meu jeito de pensar. Eu leio a Bíblia, eu entendo de uma forma. E quem nos explica essas coisas é o próprio Espírito Santo. Quando o irmão perguntou e falou assim, quem é filho de Deus aqui? E eu fui para casa, eu fui dar mais uma mastigadinha na mensagem. E aí eu li lá em Lucas, quando ele está escrito assim, o mesmo Espírito, em maiúsculo, que é o Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito que somos dele. Aquele que é salvo em Cristo Jesus, ele tem certeza sim da salvação, porque ele sente Deus dentro de si, ele sente Deus movendo, Deus falando, Deus agindo, vem no culto, não é preciso falar, olha, tem que dar glória a Deus, não, ele já vai dar glória a Deus automático, porque ele tem o Espírito de Deus. Ah, mas está tão difícil, a irmã falando que está tão difícil, não está bom para ninguém, gente, não está bom para ninguém. Aí os discípulos chamam Jesus em particular. Jesus, vem cá que eu quero ter um particular contigo. Vem aqui, Jesus, só que vem aqui de ladinho, deixa a multidão um pouquinho, vem aqui um pouquinho. Sabe, esse particular é isso que a irmã falou, levantar de madrugada. Senhor Jesus, quero ter um particular contigo aqui. Vem falar comigo, conversar com Jesus. E uma irmã hoje disse para mim, às vezes a gente fala tanto com Deus e não deixa Deus falar com a gente. Né? A gente dobra o joelho e fica, Deus me dá, Deus me quer, Deus. Às vezes basta você ajoelhar e ficar em silêncio, quietinho. E o Espírito Santo começa a falar. De repente você está dando glória a Deus, de repente você está lembrando de alguém, orando por alguém. De repente vem as coisas na sua mente. Sabe, eu costumo fazer isso, às vezes eu ajoelho e não falo nada, fico quieto. Fala, Deus. E os discípulos chamaram Jesus, Jesus, vem aqui um pouquinho. Lá em particular, lá no monte. E chegaram para Jesus e falaram, Senhor, que sinal vai haver da tua vinda? Ele fez 2 perguntas em uma. E do fim do mundo? 2 perguntas. Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aí Jesus começou a falar, deixa eu dar um conselho para vocês. Acautelem, porque ninguém engane vocês. Porque vai vir muitos falsos cristos. Tem isso aí já na terra ou não? Vai vir muitos falsos profetas. Tem isso na terra? Está cheio. Pestes. Tem peste? Há muito tempo. Rumores de guerra. Tem? Quem assistiu a televisão hoje? Mataram mais 50 e poucas pessoas lá na Ucrânia. Soltaram uma bomba num lugar lá. Mais 50 pessoas morreram. Aqui, na Ucrânia. Rússia e Ucrânia estão em guerra. Já não faz dias, não, já faz anos. Né? Mais de ano que eles estão em guerra. A cidade está devastada. Tem bairros lá que está totalmente destruído. E aí Jesus fala para eles, ouvireis. Mas deixa eu fazer uma outra perguntinha para ficar uma pulguinha mais ainda atrás da orelha. Jesus estava falando para nós ou estava falando para os discípulos da época? Estava falando para os discípulos da época. Naquela época, agora preste bem atenção, que vai chegar até você. Jesus estava falando para os discípulos, olha, vocês vão ser perseguidos, eles vão odiar vocês por causa do meu nome, e vão matar vocês, vão prender vocês e vão matar vocês. Os discípulos ficaram vivos ou não? Foram todos mortos, uns mortos de cabeça para baixo, outros degolados, outros apedrejados, por amor a Cristo. Imagine a cabeça daqueles homens.
Eu estou seguindo a Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, o Filho de Deus. E Ele falando para mim: você vai morrer, você vai passar por luta, você vai passar por... então eu não quero mais, Senhor. Eu não vim para ser crente, para viver dessa vida, não. Eu não quero isso para a minha vida. Aí a gente pergunta: nós vamos passar por isso ou não? Aí Jesus dá um conselho, gente. Pula aí no versículo 24. Vê o que está escrito aí na sua Bíblia, no versículo 24. Jesus dá um conselho, que esse conselho já é para mim e para você nos dias de hoje, não é para os discípulos daquela época. O que está escrito aí? Alguém pode ler para mim? Do 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Pronto. Continua. E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Pronto, agora pulo lá para o versículo 42 do mesmo. 42. Aqui. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Olha o que Jesus falou: vigiai, porque vocês não sabem o dia e nem a hora em que há de vir o vosso. Porque se Jesus chegasse e falasse assim: Isis, eu vou vir no dia, que dia que é hoje? Dia 5 de outubro, às 0 horas da noite. Vamos pôr um pouquinho mais antes, às 23. Senão a gente entra para outro dia, né? Às 23 horas. E deixasse escrito isso na Bíblia. Sabe o que aconteceria? Hoje estaria lotado aqui. Tinha gente lá fora, gente lá querendo entrar. Porque Jesus ia vir 11 horas. Eu tinha que estar com a minha vida preparada, pronta. Mas Jesus não falou assim. Jesus falou assim: vigiai e orai, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora em que há de vir o vosso. Então eu tenho que estar preparado. Mas quando eu ficar mais velho, aí eu aceito Jesus. Os discípulos esperaram ficar mais velho? Se eles tivessem esperado, tinham morrido e tinham ido para o inferno. Eu pensava assim antes, eu tinha 18 para 19 anos. Quantas pessoas chegaram para mim e falaram: larga desse negócio de pregar Jesus. Para com esse negócio de pregar Jesus, vai viver a vida, vai aproveitar a vida. Gente, aproveitar a vida é isso que nós estamos falando aqui, porque a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Se nós partirmos dessa daqui para outra, nós vamos para o inferno, mas enquanto estamos na vida, nós vamos para o céu e viver eternamente. Então nós temos que crer que Jesus está voltando, e ele não, a irmã disse aqui, ele não mente. Ele disse que tem promessa para a irmã, e vai cumprir. Não é hoje, não é amanhã, não sei, mas vai chegar a hora que vai cumprir. Deus não falha, Ele não mente mesmo. Olha que interessante, Jesus chega para os discípulos depois e fala assim: olha, ele estava se preparando para ir embora, Jesus. Aí chega para os discípulos e fala assim: imagina que Jesus tinha passado por toda aquela situação, e eles viram tudo que Jesus fazia e continua fazendo. E chega para eles e diz assim: não fica triste não, viu? Eu vou embora, mas eu vou lá preparar lugar para vocês. Jesus foi embora, mas preparar lugar para mim e para você. Não fica preocupado. Crede em Deus, crede nas palavras que estão escritas, crede no Evangelho, crede naquilo que é pregado através da palavra de Deus. Crê, então somente crê, só isso que ele falou. E crede também em mim. Porque tem gente que crê em Deus, mas não crê em Jesus. Não, eu creio em Deus, vocês sabem da história, né? Crê em Deus. Não existe só um Deus, só o Jeová. E Jesus fala assim: quem não passar por ele não chega até Deus, não tem jeito. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Não adianta pegar um atalho, não existe um atalho para chegar até Deus. O caminho é Jesus. E se a gente sair do caminho, a gente vai estar em outra direção. Então quando é que eu tenho que estar preparado para subir para o céu? Amanhã, depois de amanhã? Quem já ouviu aquele ditado popular que diz assim: é melhor prevenir do que remediar? Bom, então se a igreja vai ser arrebatado antes da grande tribulação, beleza, eu vou partir, estou legal. Mas se a igreja for partir depois, durante a tribulação, aí vai ser meio complicado, porque eu vou estar lá no meio. Se a igreja for partir depois, vai estar mais complicado, porque eu passei por uma situação, mas eu passei. Agora, será que eu estou preparado para isso?
É isso que Jesus estava tentando passar para os seus discípulos. Fiquem espertos. Fiquem preparados, porque vai acontecer esse tipo de coisa. Vai acontecer. Gente, aqui nós estamos num país livre. Nós estamos num país aqui que não, por enquanto não tem perseguição. Por enquanto. Não tem perseguição. Mas existem países aí fora que eles cultuam escondidos. Lá no meio da mata. Fazer batismo então, monta guarda. Vamos fazer um quartel-general. Fica várias pessoas em volta, eles vão lá, cavam uma pocinha de lama, de barro, não é nenhuma piscina, não é um nado confortável, água de suja mesmo, e vão lá e se batizam. Sabe por quê? Eles estão aguardando a volta de Jesus Cristo. Eles não estão num banco confortável. Eu estava comentando com a minha esposa ontem, às vezes a gente quer, sabe, chegar no culto aqui e ver aquele grande movimento e pessoas tocando bateria, tocando sanfona, sei lá, vários tipos de instrumento, e pula para cá e pula para lá. Mas a nossa adoração não é isso. A nossa adoração sai de dentro. E aí eu comentava com ela, como será que os discípulos estavam adorando Jesus naquela época? Será que tinha uma guitarra lá, uma bateria, um baixo? Será que tinha um amplificador, um microfone na mão, que nem o meu aqui, assim, bonitão? Olha, eu falo alto pra caramba. Será que tinha isso, gente? Não, não tinha. No dia de Pentecostes, eles estavam sentados no chão, e veio um vento impetuoso e encheu toda a casa, porque eles estavam esperando. Aí tem gente que fala que caíram, todo mundo não caiu, vocês já estavam sentados, como é que eles iam cair? Caíram não. Tem gente que sapatia e sobe, já vi um culto que o rapaz sobe num pilar lá, e não tem isso na minha Bíblia não. Não tem, na minha Bíblia não tem. Se tiver na sua, mostra para mim, porque eu vou me converter de novo, porque na minha não tem. Nós estamos aguardando a volta de Cristo Jesus. Eu não vou poder entrar porque não dá tempo de fazer isso. Mas se fôssemos entrar, nós vamos entrar agora para o livro de Apocalipse, que João viu algumas coisas acontecer que ainda não aconteceram, mas que quase todas as que eles falaram para João já aconteceram. João foi transportado lá para a ilha de Patmos e de repente alguém chega para ele, eu acredito que, não sei se foi o anjo ou se foi o próprio Jesus, porque a Bíblia fala homem de Deus, geralmente homem de Deus. João, escreve o que você vai ouvir e o que você vai ver e o que vai ser falado, porque são fiéis e verdadeiras essas coisas. Olha o que foi dito. São fiéis e verdadeiras. Aí ele começa a escrever algumas coisas, e fala de bichos, de 7 cabeças, e chifre, e espada que sai da boca, e leão, e serpente. Tem gente que está esperando aparecer uma serpente de cheia de cabeça. Gente, prestem atenção. A Bíblia, ela é de interpretação espiritual. Nós não vamos ver nada visual, não. A coisa já está aí. O anticristo já está aí. Já está tudo aí. E o que nós estamos esperando para nos agarrar? Fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. João estava lá falando. E aí de repente abre-se um selo, depois abre-se o selo, depois abre-se outro, são 7 selos. Teve um dos selos que João começou a chorar muito. E aí perguntaram, por que você está chorando, João? Porque não tem ninguém que pode abrir esse selo, não tem ninguém. Como que vai acontecer as coisas se não tem ninguém? E aí um anjo falou assim, olha, tem um que pode. Esse foi o Criador do céu e da terra, aquele que morreu lá na cruz do Calvário. Esse tem o poder de abrir os 7 selos. E tem mais, o que ele faz, ninguém desfaz. Aí diz a Bíblia, olha gente, dá uma coisa que não dá para a gente, sabe, ficar meio aéreo até. Diz que Jesus foi lá e tomou da mão de quem? De Deus. Falou, Deus, deixa comigo. Sabe o que isso significa? Que Deus tomou a minha dor. Deus tomou a sua dor, Deus tomou os nossos sofrimentos. Nós estávamos para ir para o inferno. Eu falei, eles não vão, não dá, que eu tomo conta deles. Eu vou descer, eu vou morrer por eles. É isso que estava mais ou menos escrito, mas a interpretação que a gente lê é de outra forma, né? Não, porque isso aí é um selo. Não é esse selo que a gente pensa, um selo de carta, não. Depois começa as 7 trombetas.
Aí vem falando de terça parte da terra destruída, a lua escurecer, o sol. Aí chega até o 6º selo. Quando chega no 6º selo, há uma pausa muito grande, de um período de tempo, antes que o 7º selo se abra. E aí quando se abre o 7º selo, diz a Bíblia que tem 7 anjos que estavam lá servindo ao Senhor. O 7. Aí é dado uma trombeta para cada um desses anjos. Aleluias. Diz a Bíblia que há meia hora de silêncio no céu. Meia hora de silêncio. Eu entendo isso, pastor, que essa meia hora é quando os anjos saem do céu e descem com Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que Jesus desce com os seus anjos para buscar a sua igreja. Aí há silêncio. Por que há silêncio? Porque enquanto os anjos estão lá no céu, eles estão em volta do trono do Senhor e gritando e cantando e voando e dizendo santo, 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 dando glórias a Deus. E de repente Deus fala assim: meu filho, vai lá buscar a igreja. E aí há silêncio no céu. Esse período Jesus vem resgatar a sua igreja. Lá em Tessalonicenses, Paulo vai explicar aos Tessalonicenses, porque chegou um período que eles achavam que Jesus ia voltar tão breve que eles não queriam mais trabalhar. Não vou trabalhar mais não. Mas estou a aguardar Jesus aqui, ó. Vou aguardar ele chegar. Aí Paulo falou: pera aí, não é assim não. Vocês têm que continuar a vida. Continua trabalhando, continua indo para o seu emprego, continua fazendo as coisas cotidianas, só sem se desgrudar do seu Deus. Só isso. Para você aguardar. Vamos ler um pouquinho aqui. Lê sua Bíblia comigo em Lucas 21, 33 a 36. Não vou atrasar não, viu gente? Lucas 21, 33 a 36. Quem achou? Pode ler. Lucas 21, 33. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Continue até o 36. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Deu para vocês entenderem? Eles estavam preocupados. Vai acontecer guerra, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Jesus falou: vigia e ora. Para que vocês não sejam pegos desprevenidos. Para que vocês possam escapar dessas coisas. Então, gente, a nossa preocupação não é se a grande tribulação é antes, se é durante ou se é depois. A nossa grande preocupação é o estar de pé diante do Filho de Deus. Senhor, estou aqui. Se o Senhor vier hoje, estou pronto. Se o Senhor vier durante a tribulação, eu estou pronto. Se o Senhor vier pós-tribulação, eu estarei pronto. É assim que Deus está nos falando, porque se formos olhar para a religiosidade, ou seja, pela doutrina humana, porque uns falam, não, é antes, é depois, não sei se é verdade, não sei se é... Eu quero saber de uma coisa, eu quero que a minha vida esteja bem diante de Deus, aí importa, para que eu seja encontrado digno daquele grande dia em que Jesus vai nos encontrar, ou seja, nós vamos nos encontrar com Ele. Lá em Tessalonicenses, Paulo diz assim, ó, deixa eu explicar uma coisa para vocês, Paulo falando para o povo dos Tessalonicenses, não quero que vocês sejam ignorantes a respeito de uma coisa, nós não vamos preceder aos mortos, ele estava falando assim, nós não vamos subir antes dos mortos. Eles vão subir primeiro que nós. Ou seja, aqueles que morreram antes de nós, se Jesus vier hoje, que nem nós falamos às 23, Deus, se Jesus vier hoje, os mortos vão subir primeiro. Aí Paulo falou, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e nos encontraremos com Ele nos ares. E eu fiquei num impasse com minha esposa pela madrugada. Nós vamos reconhecer
Quando eu chegar lá no céu, eu vou falar: Isis, Isis, você vê, você está aqui, Isis. Gente, a Bíblia fala que não haverá lembranças do passado. Mas se você olhar lá para a parábola de Rico e Lázaro, Lázaro estava onde? No seio. E o rico estava onde? No inferno. E ele estava numa situação tão terrível que ele falou assim, ficou preocupado. Eu tenho 5 irmãos, mas primeiro ele falou assim: Pai Abraão, não é Abraão, está falando a respeito de Deus. Porque lá quando se fala a palavra Abraão, no seio de Abraão, a mesa daquela época era uma mesa baixinha. Então as pessoas quando se assentavam à mesa, eles praticamente ficavam reclinados um no ombro do outro. Então por isso que ele estava falando Pai Abraão. A Bíblia tem que ser interpretada como ela é, não como as pessoas dizem. E aí ele falou assim: Pai Abraão, fala para Lázaro, olha só, ele estava no inferno, molhar a ponta do seu dedo e vir refrescar a minha língua. Devia estar terrível, quer querer uma gotinha de água. O calor deverá, não é, e será terrível lá no inferno. Só que aí Abraão chega e fala assim: olha, tem uma coisinha, quem está aqui não pode mais ir para lá, e quem está lá também não pode vir para cá. Ou seja, só existem 2 caminhos: céu, inferno. E Jesus dá um conselho ainda: aceita este daqui que é estreito, esse apertado. Hoje eu não estou com vontade de ir no culto, mas eu vou. Mas eu tenho que amar o meu inimigo, mas eu vou amar. Mas eu tenho que... Não, eu vou fazer conforme está escrito, um caminho estreito, apertado, difícil. Está faltando isso, está faltando aquilo. A Bíblia diz que Deus não deixa faltar nada. Ainda que você não veja nada, ainda que não tenha nada, não vai faltar nada. Não tem o que comer amanhã, Deus não vai deixar você sem comer. Não tem onde morar, Deus não vai deixar você onde... Não vai deixar. E ele falou isso para os seus discípulos na época: está vendo lá os pássaros, os pardais, eles não comem, eles não ceifam, não trabalham, não fazem nada, eu cuido de cada um deles. Quanto mais vocês, ainda dá uma dura, homens de pouca fé, vendo Jesus fazer tudo aquilo, e nós também vemos Jesus fazer tanta coisa. Deus tem nos sustentado. As irmãs contam aqui as dificuldades que passam, mas passam, porque Deus ajuda você a passar. Posso todas as coisas, a irmã leu aqui, naquele que me fortalece. Ele estava dizendo isso, sabe por que ele estava dizendo isso? Paulo estava saindo, acho que da Macedônia, se não falha a memória, e ele de lá foi para a Macedônia. Ninguém ajudou ele em nada, a única que ajudou eles foi essa igreja. E aí ele estava lá agradecendo: olha, muito obrigado, porque ninguém se lembrou de mim. Agora eu tô cheio de coisas aqui, porque vocês me ajudaram, vocês me fortaleceram. E aí ele falou assim: eu posso todas as coisas. Se eu não tiver nada lá, meu Deus vai me dar. Se eu for para um lugar e não tiver, Deus vai me dar. E ele falou: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é interpretação: eu posso beber, eu posso fumar, eu posso fazer isso, porque... Não é isso. É você se entregar nas mãos do Senhor e dizer assim: Deus me ajuda em todas as minhas situações. É isso que ele estava dizendo. Amém, meus queridos? Que Deus nos abençoe. Que Deus coloque em nós um sentimento de preparação. Amém? A Bíblia diz assim, uma outra coisa que me tocou muito, só para a gente encerrar aqui. Quando eu fui para São Paulo uma certa vez, esperando uma resposta de Deus, e chegou na sexta-feira, a resposta não veio. Era para ter vindo na sexta, não veio. Chegou no sábado, também no sábado não veio. Chegou no domingo, também não veio. Falei: meu Deus, então não é da tua vontade, mas eu vou para a igreja. Aí me convidaram para pregar numa igreja, eu fui lá. Quando cheguei lá na igreja, preguei. Algumas pessoas aceitaram Jesus como Salvador. Pessoas foram curadas. E eu saí da igreja. Eu não gosto daquele negócio de quando você acaba de pregar, irmão, você chega: mensagem foi, hein? Não gosto, gente, não gosto mesmo, porque eu quero que a minha recompensa venha lá de cima. E aí, quando eu saio, tinha uma irmã com uma criança, o pé dela era bem torto. E ela correu na minha frente e falou: irmão, ore pelo meu filho, que ele está com esse probleminha no pé aqui, e nos médicos falou que não tem que fazer uma cirurgia. Falei: vamos orar, irmão. Coloquei a mão em cima do pé do menino e orei. Gente, na minha mão, assim, eu vi o pé do menino endurecer, ficar reto, na minha frente. Isso foi ninguém que me contou, não. Eu vi com os meus olhos. Então, diabo nenhum tira isso de mim, diabo nenhum.
Aí daqui a pouco eu estou saindo, chegou um irmãozinho que estava lá na igreja. Hoje ele é pastor da igreja onde eu e a minha esposa nos convertemos. Hoje ele é pastor de lá. E ele falou assim: você não lembra de mim? Eu aceitei Jesus no dia que você estava pregando lá na igreja. Eu falei: não lembro não. Ele falou: pois é, você estava pregando, você fez o apelo, eu aceitei. Na verdade, meu filho levou ele para a igreja. E ele foi lá para ouvir a palavra de Deus, e através de ouvir a palavra de Deus, ele aceitou Jesus como Salvador. Está aí a importância de você trazer um convidado para a igreja para ouvir a palavra do Senhor. Não é você que vai mudar nada não. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Então convide pessoas para vir para a igreja. E aí eu disse: Deus, aquela resposta que eu queria não veio. Mas está escrito na tua palavra no livro de João que não foi nós que te escolhemos, mas foi o Senhor que nos escolheu e nos nomeou para que a gente vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto eu pedir ao Pai em seu nome, o Senhor vai nos conceder. O Senhor está aí, ó. Ele está dizendo que foi eu que ganhei ele para Jesus. Então, Deus, eu preciso de uma resposta. E eu vim aqui buscar essa resposta. Se a Bíblia me dá margem para pedir, que eu tenho esse direito, então, Deus, por favor, me responda. Gente, não demorou 10 minutos. O telefone toca. E aí veio a resposta que eu queria. Sabe, você tem que dar frutos. Dê seu fruto. O casalzinho foi convidado pela nossa irmã, né? Veio para a igreja. Isso é fruto. Não importa, é fruto. Ah, mas ela aceitou Jesus lá na outra igreja. Não interessa. Você está trabalhando para o reino. Você não está trabalhando para a igreja Pão da Vida, está trabalhando para Jesus. A Bíblia fala assim, lá no Novo Testamento, já no finalzinho, acho que João ou Pedro, não me falha a memória, assim: Paulo plantou, Apolo regou, mas Cristo é quem dá o crescimento. Mas cada um receberá a sua recompensa segundo as suas obras. Aí você vai lá e falou assim: Jesus te ama. Ela não aceitou Jesus, mas vai chegar. Eu falei lá fora: vamos comigo para a igreja. Ela vai chegar lá e levantar a mão. Você tem parte nisso, porque você convidou ela. E você disse para ela que Jesus a ama. Amém, meus queridos? Vamos colocar de pé. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É o momento de você fazer uma reflexão entre você mesmo, você e sua vida. Examine-se a si mesmo. Se Jesus vier hoje, até às 23 horas. Pode ser que ele venha antes, tá? Eu estou dando um prazo aqui talvez até longo. Porque eu não sei nem que dia, nem que hora, qual minuto, eu não sei. Só ele que sabe, só o anjo. Na época nem Jesus não sabia. Nem Jesus na época não sabia. Ele não podia se revelar como Deus. Ele estava como homem. Quanto mais eu vou saber de alguma coisa. Não sei de nada. Mas se Jesus vier, até daqui a alguns minutos, eu estou pronto para subir com o Senhor. Mês passado nós fomos no velório de uma irmã. Ela partiu para Cristo. Jesus já veio para ela, porque não tem mais chance. Ela não tem mais como ir para a igreja e falar: Jesus, me perdoa, eu te aceito, Jesus. Não tem mais chance. Graças a Deus que ela partiu com Cristo. Mas quem ainda não aceitou Jesus como Salvador, se Jesus voltar hoje ou daqui a 5 minutos, a 10 minutos, tenho eu certeza de que estou salvo ou não? Ah, mas eu sou tão pecador, eu cometo tantas coisas ruins, eu faço tantas coisas erradas. Pois é, foi por você mesmo que Jesus veio. Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Então, eu não tenho mais jeito, eu roubei, eu matei. Lembra do ladrão da cruz? O ladrão da cruz não foi nenhum culto. Foi em algum culto o ladrão? A Bíblia fala? Não, nenhum culto. Ele foi batizado também? Não, não foi batizado. Não fez nenhuma boa obra. Muito pelo contrário, ele era ladrão. Talvez tenha... Talvez até tinha matado alguém, não sei. Só fala que ele era ladrão. Mas o ladrão, se ele está preso, é porque ele cometeu crimes. Qual o tipo de crime que ele cometeu? Eu não sei. E eu também não sei qual é o tipo de coisa que você passa, mas o nosso Deus sabe. Amém? Então feche os seus olhos. Se você está preparado, dê glórias a Deus. Mas se você não estiver preparado para se encontrar com o Senhor nessa noite, nós queremos orar pela sua vida. Que você tenha um encontro real com Cristo. Não é ser crente. Ser crente, já o pastor disse aqui, até o diabo é. Porque ele crê, ele estava lá junto com Deus. Nós estamos te chamando para ser filho de Deus. 1 João 1,12.
Veio para que eram os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Amém? Vamos orar. Se alguém estiver aqui na condição ainda de não filho e quiser uma oração, nos procure após o culto, procure um dos pastores, um dos missionários aqui, até o pastor Emagna, missionária Linide, converse com um dos irmãos que está do seu lado e vamos orar por você. Amém? Feche os seus olhos. Pai, estamos aqui na tua casa de oração, no lugar onde o Senhor ordena a sua bênção, Pai. Somos pecadores, sim, Pai. Somos pecadores e carecemos da tua graça, da tua misericórdia todos os dias. Sem o Senhor nós falecemos, sem o Senhor nós padecemos, sem o Senhor nós não somos nada, Pai. Porque o Senhor mesmo disse que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Então, meu Deus, nesta noite, eu não sei quando é que o Senhor vai voltar, só sei que o Senhor vai voltar. Se antes da grande tribulação, se durante ou se depois também, não tenho certeza. Mas de uma coisa eu tenho certeza, de que o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. E uma outra coisa eu tenho certeza, é que eu quero ir morar contigo, ó Deus, para toda a eternidade, Senhor. Esse mundo, Pai, já não tem mais lugar para nós. Esse mundo jaz no maligno, Senhor. Ó Deus, tantas coisas ruins acontecendo, tanto ódio, Pai, pessoas odiando umas às outras, matando umas às outras. Senhor, não está bom, Senhor, não está bom. Mas se houver ainda alguma coisa que eu precise fazer aqui na terra para que isso mude, Pai, me use a mim, use os meus irmãos, Pai. Porque seremos cobrados por Ti naquele dia e nós queremos ter algo em nossas mãos para Te oferecer, meu Senhor. Então, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que haja transformação na nossa maneira de viver, na nossa maneira de crer, de agir, nosso pensamento, Senhor, transformado pela renovação, Pai querido, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Nós oramos a Ti agradecidos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém.